Nós hoje fomos matéria, né? Polícia Federal investiga autorizações do governo de Minas Gerais para mineração na Serra do Curral. Minas Gerais está aí no noticiário de uma atuação vergonhosa que está em investigação. É sobre isso que eu quero falar, presidente. Eu começo fazendo a leitura de um comunicado assinado por 7 entidades que precisa ser lido no plenário dessa casa e precisa o seu conteúdo ser debatido nas comissões de mérito dessa casa. O comunicado é assinado pela Associação Mineira de Defesa do Ambiente, Associação para a Gestão Socioambiental do Triângulo Mineiro, Associação Pró Pouso Alegre, Fundação Relitos de Apoio ao Parque do Rio Doce, Instituto Guaicuí, SOS Rio das Velhas, EPA, Movimento Verde de Paracatu, Mover. Essas 7 entidades publicaram o seguinte comunicado aos membros do Conselho Estadual de Política Ambiental, COPAM, e do Conselho Estadual de Recursos Hídricos e à Secretária Estadual de Meio Ambiente, SEMAD. Considerando que o COPAM e o Conselho de Recursos Hídricos deixaram há bastante tempo de ser fóruns de discussão e proposição de políticas ambientais e de recursos hídricos para o Estado, tornando-se cada vez mais apenas palco de legitimação de denúncias autocráticas por parte do Executivo. Considerando que tem se tornado cada vez mais clara e crescente a política do governo de exclusão deliberada da sociedade civil e violação do seu direito constitucional de participação na gestão do uso dos recursos naturais, o governo Zema, de forma unilateral, sem discussão com a sociedade, revoga, modifica e cria normas ambientais à revelia da sociedade e até do COPAM. Considerando que importantes avanços para a proteção da biodiversidade, conquistados no âmbito do COPAM e do Conselho de Recursos Hídricos, como, por exemplo, implementação da cobrança de compensação ambiental prevista na lei federal, foram desmantelados nos últimos anos, considerando que não houve avanço significativo na implementação de ferramentas que possam avaliar impactos cumulativos e sinérgicos de empreendimentos de forma geral, como expansão urbana, mineração, hidrelétricas e agropecuária. Considerando que a legislação continua sendo interpretada de forma a fragmentar o licenciamento ambiental e frequentemente são pautados processos favoráveis à concessão de licenças a projetos que prevêem grandes desmatamentos, entre outros impactos, instruídos com estudos insuficientes, ignorando muitas vezes pesquisas da comunidade científica e publicações importantes, presença de comunidades tradicionais, denúncias das comunidades e até dados técnicos publicados pelo próprio governo, considerando que até hoje não foi regulamentada e implementada a cobrança de caução para o licenciamento de barragens de receitos, conforme preconiza a Lei Estadual 23.291 de 2019, e foram concedidas licenças com essa exigência como condicionante que é vedado expressamente no dispositivo legal, considerando que outorgas de concessão de uso da água a empreendimentos de grande porte e potencial poluidor são concedidas desconsiderando a crise climática e princípios de precaução e prevenção, considerando que por 6 anos consecutivos, Minas Gerais é campeã de desmatamento do bioma Mata Atlântica e foi um dos estados que mais desmatou o cerrado nos últimos anos. E o governo não demonstra interesse em discutir e implantar políticas públicas que sejam capazes de reverter esse quadro através de política de Estado, prevendo, abre aspas, desmatamento zero, fecha aspas, envolvendo outras secretarias. Ao mesmo tempo, assume internacionalmente metas de redução de emissão de carbono e desmatamento sem consequências práticas, considerando
considerando que mesmo tendo propostas técnicas sobre criação de corredores ecológicos no Estado, o Estado não os implementa, o que aponta favorecimento ao setor produtivo, considerando que o atual governo praticamente não criou novas unidades de conservação, de proteção integral, estando o Estado muito abaixo do recomendado em termos de percentual de território pela Convenção para a Diversidade Biológica. Consideramos que não temos política de proteção da biodiversidade, água, clima, através da proteção legal de ambientes naturais de suma importância que restam no Estado, muitos deles provavelmente situados em terras devolutas, que deveriam ser apropriadas pelo poder público. A gestão das unidades de conservação existentes parece caminhar com celeridade para uma visão mercadológica. Nem mesmo suas zonas de amortecimento são protegidas contra atividades econômicas ilegais, como expansão urbana e a discriminação fundiária dos mesmos não avançou, considerando que após 10 anos da promulgação do Código Florestal, os benefícios esperados com o Cadastro Ambiental Rural e o Programa de Regularização Ambiental em Minas inexistem, considerando que, apesar das promessas, tanto do ex-secretário Germano Vieira, quanto da atual Marília Mello, de revogação do parágrafo 8º do artigo 21 do Decreto Estadual 46.953 de 2016, que proibiu as ONGs eleitas para as câmaras temáticas e plenário do COPAN de nomear o mesmo conselheiro que as representava no mandato anterior, isso não foi feito. A proibição recai somente sobre as ONGs, pois na representação do setor empresarial e do governo não há restrição. Considerando que no Conselho de Recursos Estadual de Recursos Hídricos e suas câmaras técnicas, conforme o novo regimento interno, parágrafo único do artigo 11, o governo de Minas, a partir de lista tríplice enviada pelas entidades da sociedade civil eleitas, é quem definirá os indicados para titularidade e suplências, impedindo aos representantes da sociedade civil o exercício de seu pleno direito constitucional de independência. O artigo citado ainda fere o princípio da isonomia, pois usuários de recursos hídricos como a CEMIG, Copasa, FAENG, FIENG, IBRAM e a Associação Brasileira de Geração de Energia Limpa não foram submetidos à mesma regra. Considerando que o governo autocraticamente extinguiu o Cadastro Estadual de Entidades Ambientalistas, criado em 2006, proibindo a livre escolha das ONGs de seus representantes no COPAN e no Conselho de Recursos Hídricos, a extinção foi comunicada às mesmas e a SEMAD recusou-se a discutir o assunto. Ambos os atos foram autoritários, sem qualquer discussão prévia com a sociedade civil. Todos os considerandos foram lidos. As entidades signatárias deste documento comunicam formalmente decisão de renúncia coletiva do Pleno do COPAN, do Conselho Estadual de Recursos Hídricos e suas câmaras técnicas, manifestam preocupação com as implicações para Minas Gerais das situações acima relacionadas e declaram total convicção da premente e urgente necessidade de um governo realmente democrático, que respeite os direitos da sociedade civil, discuta e implemente políticas que possam compatibilizar atividades econômicas necessárias ao bem-estar humano com a proteção dos bens materiais e imateriais da sociedade e do meio ambiente, respeitando a fauna, flora, rios e paisagem. Estamos prontos para voltar a dialogar através dos conselhos com o poder público e a iniciativa privada, quando o governo exercer de fato o princípio acima enunciado, respeitando princípios constitucionais de isonomia, cidadania, moralidade, pluralismo político e impessoalidade e, sobretudo, a capacidade de dialogar e compreender que a sociedade é mais diversa do que setores corporativistas. Belo Horizonte, 17 de novembro de 2022. Assinam Associação Mineira de Defesa do Ambiente, Associação para a Gestão Socioambiental do Triângulo Mineiro, Associação Pró Pouso Alegre, EPA, Fundação
rélitos de apoio ao Parque do Rio Doce. Instituto Guaicuí, SOS Rio das Velhas, Movimento Verde de Paracatu, Mover. A situação é gravíssima em Minas Gerais. Nós vivemos hoje um completo aparelhamento das estruturas do Estado a serviço dos grandes empreendimentos minerários, a serviço do poder econômico desses empreendimentos, independente da destruição e da devastação irreparáveis que estes empreendimentos minerários estão causando. Faço a leitura no plenário aqui da Assembleia desta carta das entidades, manifestando meu apoio e meu apreço a estas entidades. Eu realizei na Comissão de Administração Pública audiência que discutiu decretos relacionados ao Conselho de Recursos Hídricos. A situação é grave. As normas editadas recentemente pelo governo Zema são normas autoritárias e que desrespeitam a sociedade civil no seu legítimo direito de participação nos conselhos. Eu apresentei à comissão temática da Casa, a Comissão de Meio Ambiente, requerimento para a realização de audiência pública com a convocação da secretária de Meio Ambiente. Eu não quero o presidente da FIENG, já vou logo avisando. O pedido aqui à secretária de Estado do Meio Ambiente esteja presente em audiência, que todas essas entidades sejam convidadas a falarem, a ter o direito de voz e nós possamos cobrar do governo do Estado. Eu só não apresento neste momento, presidente, um requerimento de pedido de uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, porque nós estamos no final dessa legislatura. Mas eu quero deixar de público de que eu farei no início da próxima legislatura. Eu tenho naquela bolsa vermelha, que está ali no plenário, que me acompanha em várias atividades, dezenas de documentos, mostrando como a direção política hoje da SEMAD está a serviço dos grandes empreendimentos minerários. Não importa as consequências. Eu tenho comprovação de que quem tem feito estudos para proposições, decretos, novo ordenamento legal sobre meio ambiente em Minas Gerais é a FIENG. É isso mesmo, gente. Quem tem feito estudos indicando alterações na legislação ambiental no Estado de Minas Gerais no último período é a FIENG. E quero apresentar esses documentos para a correta investigação numa comissão parlamentar de inquérito. Não é um debate de opinião. Se trata de um aparelhamento inaceitável e de possíveis crimes que estão sendo cometidos hoje no âmbito da Secretaria hoje dirigida pelo governo Zema. E para finalizar, não sei se todos tiveram acesso, Polícia Federal indicia mineradoras e diretor da ANM por irregularidades na Serra do Curral. A Serra do Curral, que é tombada pelo Patrimônio Municipal de Belo Horizonte, é alvo de atividades minerárias. Extração, pesquisa e lavra ilegal estão entre os crimes. A Polícia Federal indiciou a Gucci, a Flowers Global e um diretor da Agência Nacional de Mineração, além de uma transportadora, por fraudes na concessão do termo de ajustamento de conduta para operações minerárias na Serra do Curral, na região metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com o relatório da Polícia Federal, ao qual o G1, eu estou compartilhando uma matéria do G1 Minas, as investigações tiveram início após uma fiscalização da Polícia Militar do Meio Ambiente que flagrou motoristas de caminhão na região de Belo Horizonte, divisa com Sabará, fazendo carregamento de minério de ferro e terra de forma aparentemente ilegal. Quando nós estivemos em atividade da Comissão de Administração Pública, fazendo uma visita técnica à mineradora Gucci, nós constatamos e denunciamos aquilo que os moradores também já diziam. Caminhões circulam, 30, 40 caminhões, principalmente pelas madrugadas, fazendo o transporte legal. E a mineração, que era irregular, que o governo Zema deveria ter protegido a Serra do Curral, ele fez um termo de ajuste de conduta para tornar legal a ilegalidade praticada pela mineradora Gucci. É um escândalo. É uma situação assustadora, vergonhosa, que merece a correta investigação. E acho que é isso que nós, parlamento, devemos ao povo mineiro. Essas considerações, presidente, eu aguardo a votação de requerimento de minha autoria na Comissão do Meio Ambiente, que dormem lá, inclusive, desde maio de 2022, todos os requerimentos de enfrentamento ao poder político e predatório das mineradoras
e da FIENG. Obrigada, presidente.